Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui nesse vídeo e hoje eu quero te apresentar um setup de rompimento do Don Chantienne. Esse é um setup muito bom para capturar grandes movimentos do mercado. E o mais legal é que mesmo com essa capacidade, esse setup continua tendo uma boa taxa de acerto, justamente por um detalhe aqui que eu coloquei nesse setup que eu quero te ensinar hoje, certo? Então, antes de começar esse vídeo, eu quero te pedir que você curta esse vídeo, se você gosta do canal, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber aí o aviso sempre que eu vier aqui ensinar uma nova estratégia ou mostrar um setup vencedor, certo? E no vídeo de hoje nós vamos utilizar o Don Chantienne e você tem que prestar atenção agora que vai ser da seguinte forma: eu vou colocar ele configurado no período 20, tá vendo aqui, olha só. Então quando você for colocar aí no seu gráfico, lembre-se de que tem que ser no período 20. E esse setup ele vai funcionar em gráficos diários e em determinadas ações. Eu quero agora te fazer um alerta aqui, que é o seguinte: tome muito cuidado quando você pegar uma estratégia para operar. É muito comum que as pessoas, quando chegam no mercado, na bolsa de valores, elas acham que as estratégias vão funcionar em todos os tempos gráficos e em todos os ativos. Então, às vezes, vocês podem ver aí algum setup, alguma estratégia, e vocês vão achar que essa estratégia vai funcionar lá no gráfico de 5 minutos do índice futuro, ou no gráfico de 2 minutos do dólar futuro, ou de qualquer outro ativo. E não é assim. Sempre é importante que você trate de forma bem específica a estratégia que você está utilizando. Se você pegou uma estratégia para operar, você tem que ter certeza de que aquela estratégia realmente funciona no exato cenário aonde você está, né? Se você está no gráfico diário, é lá que você tem que testar a estratégia. Se você está nos 5 minutos, é ali que você tem que testar a estratégia, tá? Então é sempre bom você prestar atenção nesses detalhes que fazem toda a diferença, tá? Então esse setup ele vai funcionar no gráfico diário e ele vai operar somente na compra, pois ele é um setup que vai querer ficar posicionado durante as grandes tendências do mercado, né? Então veja só, quando o preço atingir o Don Chantienne superior, você já vai estar com a sua ordem de compra e aí você vai entrar comprado. Veja só, veja que essa etiqueta está marcando para a gente aqui o exato momento que o preço bateu no Don Chantienne superior, tá vendo? Ele vinha aqui, né, caminhando abaixo, e na hora que ele bate aqui a gente entrou na compra. Depois que você entra na compra, é importante que você preste atenção em como que você vai colocar o seu stop e o seu alvo, né? Lembrando que aqui eu vou fazer saída parcial, então preste atenção. Na hora que você entrou aqui, você vai ver aonde que está o Don Chantienne inferior. Veja que ele estava aqui nesse ponto, tá vendo? Então você vai colocar o seu stop aqui, ficou um pouco abaixo desse fundo anterior aqui, né? Na verdade ficou no exato ponto do fundo anterior. E você vai deixar o seu stop parado. Você não vai mexer nesse stop, tá? Isso não, por enquanto não é um stop móvel. Não acompanhe o preço do Don Chantienne. Você vai deixar ele parado aqui, tá? Então a gente entrou nesse ponto com o stop ali embaixo. E aí a gente tem que saber como que a gente vai fazer a nossa saída parcial. E eu vou te explicar agora. Você vai pegar o ponto que você entrou e você vai ver aonde que é 5% acima. Nesse ponto você vai colocar a sua saída parcial, ou seja, 5% acima. Você vai fechar metade da sua posição. Quando a gente pega aqui, ó, essa régua, você consegue perceber que a gente fez uma saída parcial assim que o preço caminhou aí 5% para cima, né, do nosso ponto de entrada. Então é aqui que você vai fazer a sua saída parcial. E aí preste atenção. Você se lembra que eu disse que a gente tinha o stop parado aqui, né? Só que esse stop ele só vai ficar parado até a gente atingir a nossa saída parcial. Assim que você sair de metade da posição, você começa a mexer esse stop, porque a gente vai ter aqui um setup seguidor de tendência. Então você traz o seu stop para o preço do Don Chantienne inferior e você vai seguindo esse preço. Veja só que a gente foi aqui subindo, cada mínima alteração a gente foi subindo o nosso stop, até que em determinado momento
o preço bateu no Dongshan Channel inferior e a gente fechou toda a nossa posição, entendeu? Então a gente fez duas saídas e com isso a gente conseguiu capturar essa pernada de alta linda aqui, olha só, que deu pra gente aí um resultado, vamos ver, de 17%. Isso aqui no gráfico da VEG3, né? Olha só que legal como esse setup funcionou muito bem aqui nesse ponto. E aí, olha só, eu quero que você preste atenção agora em mais esse exemplo aqui para a gente dar continuidade. O preço vinha caminhando abaixo da banda superior do Dongshan Channel, até que em determinado momento a gente teve aqui uma violação desse ponto, né? E a gente entrou então na compra, porque a gente viu que houve aqui um rompimento do Dongshan Channel. Então a gente montou a nossa posição de compra nesse ponto aqui. E o nosso stop, ele vai ficar onde? Ele vai ficar no ponto onde está o Dongshan Channel inferior. E a gente vai manter esse stop aqui até que a nossa saída parcial seja atingida. E aí eu te pergunto, aonde que fica a nossa saída parcial? É 5% acima, né? Você pega aí, coloca lá uma ordem de saída parcial 5% acima. E aqui você consegue perceber que ele atingiu, né? Olha só que bonito. E a gente entrou e ele já atingiu a nossa saída parcial aqui. O mais interessante desse setup, e que é aqui a parte principal, né, é que esse é um setup seguidor de tendência. Então, a partir do momento em que você faz a sua saída parcial, você vai manter a sua operação em aberto e você vai subindo o seu stop, capturando movimentos de alta. Olha só que coisa linda. Você entrou aqui nesse ponto, bem no iniciozinho da tendência, e o mercado foi só subindo e você foi deixando o lucro correr, né? Olha só que bonito. Isso aqui é um setup muito interessante que eu estou te mostrando. Você foi subindo o seu stop, acompanhando aqui o preço do Dongshan Channel inferior, e na hora que o mercado bateu, você fechou sua operação. E aí você teve aqui um resultado simplesmente impressionante de 70%. Olha aí que legal. Tá vendo? Então estou te ensinando aqui um setup vencedor, mas que é sempre importante que você opere nos ativos certos, né? E aí você pode ver que aqui a gente teve a crise, né, que aconteceu aí. Logo em seguida, o que ele fez? Novamente entrou na compra, fez a saída parcial dele, já para garantir um lucro, né? Já garantiu aí um lucro da operação e foi fechar essa operação só aqui, né, que está bem próximo aqui da onde a gente está hoje. Então veja aí, você vê que ele suportou a crise, né? Então olha só que interessante, esse setup passou pela crise sem sentir nada, veja só, e ele já entrou em uma nova posição e deu aí um lucro sensacional. Vamos pegar aqui para a gente ver, deu aí um lucro de 59%, 60%, né? Então esse daqui é o setup de rompimento do Dongshan Channel. Eu espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, eu peço que você curta esse vídeo, né? Que eu estou te ensinando aqui uma estratégia vencedora. Então curta esse vídeo aí, porque agora a gente vai para a parte principal. Eu quero te mostrar aqui, ó, um relatório completo desse setup aqui na VEG3, no gráfico diário. Quero que você perceba como que ele foi subindo aqui a nossa curva de capital. Isso daqui eu coloquei com base em um capital de 100 mil reais para fazer as entradas. Então veja que ó, o tamanho 100 mil reais. Todas as entradas foram feitas com base nesse capital. E aí foi produzida essa curva aqui que você está vendo. Bem ascendente, super legal, né? Utilizando o Dongshan Channel no período 20, que foi o melhor que eu encontrei. Você teve aí ó, 64% de acerto. E eu quero chamar sua atenção para isso. Você está vendo como que esse setup, por mais que ele fique posicionado por tanto tempo, você consegue perceber como ele tem uma boa taxa de acerto? Isso ocorre, né, por conta da minha saída parcial. Essa saída parcial aumentou drasticamente a nossa taxa de acerto. Se eu não tivesse feito essa saída parcial, provavelmente esse setup, né, estaria lá com 40% de acerto, né, ou até menos. Então vale muito a pena, se você gosta de taxa de acerto alta, você fazer uma saída parcial, mas sempre procurando ver se isso vai se encaixar no seu setup, né? Porque não adianta nada você aumentar a sua taxa de acerto e destruir a sua curva de capital. No caso aqui,
além de ter aumentado a taxa de acerto, eu melhorei a curva de capital com essa saída parcial. Então é importante você entender esses macetes aí para fazer uma estratégia funcionar. Veja só que legal. A gente faz a saída parcial rapidamente, já dá uma parte aí do lucro para ele, então já garante uma taxa de acerto e mantém a operação em aberto, deixando o lucro correr, né? Então isso caiu muito bem aqui na nossa estratégia. Então a gente teve aqui, ó, fator de lucro de 3.3, tá? Um ótimo fator de lucro. E você pode perceber que o nosso payoff, né, ficou aqui em 1.8, um payoff bom também. E a nossa saída parcial reduz esse payoff, o que não é um problema, tá? Payoff baixo não é um problema, desde que você tenha uma boa taxa de acerto. Tá aí, ó, lista de trades. Você pode conferir aqui as operações que ele foi fazendo. Veja só aí. E eu quero te mostrar também como esse setup foi legal na B3SA3. Veja só aqui, ó, ele conseguiu produzir essa curva de capital ascendente. Você teve aqui ele fazendo ótimas operações. Veja só essa última operação que ele fez aqui, onde ele entrou, né, no rompimento desse Donchian Channel superior, fez a saída parcial e manteve a operação em aberto e foi fechar essa operação somente aqui nesse ponto. E a gente pode ver isso ocorrendo diversas vezes, como nessa operação aqui. Ele entrou nesse ponto que você está vendo aqui, ó, marcando, olha, ficou posicionado durante todo esse período e conseguiu um resultado de 45%. Então é um setup muito legal para capturar grandes movimentos do mercado. E aqui na B3SA3 ele conseguiu 67% de acerto, depois de 84 operações e um fator de lucro de 2.51. Outro ativo muito bom também foi a ITSA4. E aí você tem que ir fazendo esse processo, né, de ir procurando os ativos onde esse padrão é vencedor. Tá? Existem muitos outros ativos e para poder encontrar esses ativos você tem que ir procurando um por um até encontrar, né? Depois de 130 operações, ele conseguiu 68% de acerto aqui na ITSA4 com um fator de lucro de 2.19. Veja só as operações, olha só. Fez bastante operações aqui, algumas, essa daqui, ó, deu stop, como você pode perceber. Ele entrou nesse ponto e acabou estopando aqui no Donchian Channel inferior, né? Então tem várias operações aí, você pode observar isso daí no seu gráfico, né? Teste esse setup aí, procure ver se você acha ele interessante. Sempre teste as estratégias. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, eu te peço, curta esse vídeo, ative as notificações para que você possa receber o aviso aí sempre que eu vier aqui mostrar um setup vencedor, algum padrão que eu vi que tem funcionado ao longo do tempo, né? Então eu peço a você que curta esse vídeo e se você quiser saber mais sobre esse trabalho que eu faço, você pode acessar o site aí que você vai encontrar diversas outras informações, né? Então é isso daí. Nos vemos no próximo vídeo.